pessoal, boa noite. Para quem é de boa noite, vamos aqui mais uma live do Notícia Preta. Hoje a gente estreia aqui uma live que é fixa no Notícia Preta toda terça-feira. A gente vai bater esse papo aqui com a Mônica Cunha, ativista, fundadora do Movimento Moleque e coordenadora da Comissão de Direitos Humanos aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então, toda terça-feira, às 8 da noite, a gente tem essa live certa aqui com a Mônica Cunha. Já anota aí na sua agenda. Eu vou adicionar a Mônica aqui, ó. Esse papo hoje, o assunto hoje é necropolítica, mães, filhos. Olá, Mônica! Olá, meu amor! Olá! Aquela criança linda e maravilhosa. Tá, botei na cama agora. É isso. Então, falando pro pessoal, Mônica, que a sua live vai ser fixa aqui no Notícia Preta. Isso. Durante o próximo mês aí, toda terça-feira, às 8 da noite, a gente tem esse encontro para debater pautas relativas aos direitos humanos. Então, seja mais uma vez muito bem-vinda ao Notícia Preta, que é a sua casa, você que é minha mãe também. Prazer. Mônica, eu vou começar esse nosso bate-papo, já que o tema, vou botar o tema aqui daqui a pouco, é necropolítica, mães, filhos e Estado, para a gente começar falando sobre o Dia das Mães. Essa semana, o Dia das Mães, que foi no último domingo, um dia muito especial para várias mães. Para mim, que foi meu primeiro Dia das Mães, foi um dia de muito choro. Mas a gente sabe que tem mães que choraram também nesse dia por outros motivos. Então, com isso, eu passo a palavra para você. Olha, boa noite a todos e a todas que estão chegando, que já estão. E boa noite para você, Thaís, assim, imenso, sabe? Saudade da gente, enfim, tá junto aí do dia a dia, né? Que maravilha você colocar o Dia das Mães, que ser o primeiro Dia das Mães, que bênção, que maravilha, sabe? Enfim, é muito bom. É muito bom esse Dia das Mães chegar e a gente poder estar com o filho que a gente quis naquele momento, né? Enfim, é uma satisfação plena, entendeu? Parabéns, parabéns. E quando você coloca, né, que teve de fato, e tristemente falar milhares, porque queria dizer que era uma, duas, mas não é, milhares de mães choraram. Não foi de felicidade, não foi, enfim, porque era domingo, Dia das Mães. E sim, porque não estavam com seus filhos. Muitas perderam eles assassinados, outras estão com eles encarcerados. Enfim, eu faço parte desse coro dessas mães que não estava com o meu do meio, né? Enfim, que um dia... Eu também passei um Dia das Mães porque o meu filho estava cumprindo medidas socioeducativas e depois veio um outro Dia das Mães e eu não estava com ele porque ele tinha sido assassinado. Enfim, é muito complicado, é muito difícil, né? Eu que tinha... Eu cultuei uma mania, né? Muitos anos com eles três, né? Dizendo que eles três, porque eu sou mãe, gente, né, de 3 filhos homens, eu não me apresentei porque Thaís já fez aí as honras da casa, por isso que eu não iniciei com me apresentando. Então, eu sou mãe de 3 filhos homens maravilhosos, Marcos Vinícius, que é o que tem 38 anos, deve estar danado agora que eu estou colocando o nome dele aí a público, né? O Wilbert Luiz, que hoje tem 26, e era mãe também do Rafael da Silva Cunha, que se tivesse vivo estaria com 33 anos. Então eu dizia para eles, quando eles eram menores, que eles 3 formavam uma Mônica. E aí, em época de escola, né, enfim, Dia das Mães, aquela coisa que a escola dá... Ainda vai chegar esse seu tempo também, Thaís. Espera que a gente acha, porque agora está pequenininho, está um bebê, falta muito, falta nada. Já já você passou
ele está na escola trazendo aqueles presentinhos que as escolas fazem, né? Para distribuir para nós no Dia das Mães. Então, os meus ganhavam. E aí, quando chegava no domingo de manhã, corri os 3 para dentro do quarto, né, com os presentes que a escola tinha feito, e era uma briga de quem queria dar primeiro, não sei o quê, e quem ia deitar e pulava na minha cama. Enfim, então, isso foi cultuado muitos anos. Então, quando o Rafael ele foi cumprir medida, foi um primeiro baque, assim, de não ter os 3 no primeiro Dia das Mães. E depois um baque maior, porque é isso, ele foi cumprir medida, mas de uma certa forma, aquele lugar horrível, aquele lugar desumano, mas eu sabia que ele ia voltar, né? Em algum momento ele ia voltar. Então, já me preparava, me planejava para o próximo Dia das Mães, enfim. E quando ele foi assassinado, aí você ter a certeza que ele não vai voltar. Que, de fato, a partir do momento daquele assassinato, todos os dias das mães, enquanto eu viver, ele vai ser um dia capenga, né? Porque eu pari 3, mas eu tenho que viver com 2. E hoje, né, por conta disso, a vida segue, a vida está sempre em movimento. O meu mais velho hoje não mora comigo, ele é casado, ele mora em outro estado. Eu moro no Rio de Janeiro, ele mora em Santa Catarina, né? Enfim, o caçula também construiu a família dele, tem 3 filhos pequenos e tal. Então, não vai ser mais o mesmo. Isso não vai mais acontecer, né? Então, eu tenho, com a flexibilidade, com o avanço aí tecnológico aí no mundo, a gente, pelo menos, tem essa forma, né, que deixa menos dolorida, né? Porque fizemos uma chamada de vídeo domingo de manhã, e aí, né, eu não sei fazer isso, e acabou nós 3 tirando foto, assim, através da tecnologia, né? Enfim, tira com o neto, enfim. Então, assim, dá aquela meia felicidade, você está entendendo? É óbvio que eu fiquei muito feliz de estar com os 2, fiquei muito feliz de ter os meus netos, mas tá sempre faltando alguém. É igual um pagode que não é da sua época, mas ele tá sempre aí, é sempre faltando um na mesa. E, Mônica, você é fundadora do Movimento Moleque, coordenadora coordenadora da Comissão de Direitos Humanos, e você encabeça aí um grupo de mães vítimas, né, que perderam seus filhos para a violência do Estado. Algumas delas eu tenho o prazer de dizer que são minhas amigas, como a Nívia Raposo, por exemplo. Aí. E é uma querida, uma grande amiga que essa militância me deu, porque essa militância ela traz muita... É difícil, é pesado, mas ela traz grandes amizades pra gente. Você é uma dessas minhas grandes amizades, na verdade é minha mãe. E a Nívia também é uma amiga muito querida. Então, eu acredito que esse Dia das Mães, vocês, nesse grupo que vocês têm de mães, teve essa troca. Qual é a importância desses grupos e desses coletivos? Como que vocês se apoiam enquanto mães, né? É isso, assim, o apoio desses grupos é a gente poder ter essa flexibilidade de comunicação, Thaís, sabe? Tipo, poder ligar a qualquer hora, poder fazer uma chamada de vídeo, né? Agora aí com a situação da pandemia, então esses aplicativos de bate-papo, de reuniões, de se fazer encontros, né? Salas de encontro está em alta, então a gente, enfim, faz isso também, porque assim, esses grupos de familiares, eles nada mais Thaís, do que grupos de muita ajuda, entendeu? De autocuidado, né? Entre nós, para nós mesmas. Com isso, eu não estou dizendo que nós não precisamos de outros autocuidados, como com pessoas, né? Mais técnicas, mais especialistas, enfim, precisamos sim, claro. Ai de mim que não tivesse passado na mão dessas pessoas técnicas e que passam até hoje, como psicólogos, terapeutas, psicoterapeutas, entendeu? É necessário, nós precisamos. Mas precisamos de nós, de uma das outras, para estar se olhando, para estar, de fato,
falando assim no Dia das Mães. Eu estou sentindo falta do Rafael. O Rafael hoje ia gostar de comer tal coisa. O Rafael ia vestir... Porque a outra pessoa vai me entender totalmente o que eu estou falando, porque ela tem a mesma dor. Então, essa não é só uma empatia, é de fato você ter a mesma dor, você ter... A gente se juntou nessa irmandade da dor para a luta. Mônica, eu vou entrando no tema que é a necropolítica. Isso. Eu vou tocar num assunto com você que uma vez eu falei para você pessoalmente. Eu acho que estava eu, você e a dona Marinete, que é a mãe da Marielle Franco. A gente estava lá na Comissão de Direitos Humanos da Alerj e eu falei para vocês que agora eu era uma mãe preta e que eu entendia o que era ser uma mãe preta. Das dores da mãe preta não serem as mesmas dores do que as dores das mães brancas. O medo da mãe preta não é o mesmo medo da mãe branca. E aí eu queria que você falasse pra gente o que é... E o Ibis chegou. Ibis, meu amigo. Ibis, tá aí, nosso amigo Ibis. Maiara tá aqui. Tem muita gente maravilhosa. Muito obrigada por estarem aí. O que é, Mônica? O que é ser mãe preta? Quando a gente vive numa sociedade como a nossa. Enfim, Simone, também estou te vendo, hein? Beijo. O que é ser mãe preta nesse país chamado Brasil e nesse estado chamado Rio de Janeiro, Thaís? É você ter 24 horas medo de perder. E de diversas formas, tá? Agora também temos Covid, ok? Também temos Covid. Mas até ontem, vamos colocar assim, não tínhamos Covid, tá? Então, a gente tem medo de perder, porque, claro, que na sua maioria, por essa abordagem que esses adolescentes, jovens, crianças, né, negras levam desse sistema, eu não vou nem sistema de segurança pública, porque não é, e sim eu até escrevi, essa política de morte, que é o que a gente tem instalado nesse estado e nesse país. Então, por conta disso, né, as nossas crianças, os nossos adolescentes e jovens, eles não precisam, e aí, muito bom você tocar nisso, porque é infrator ou porque passou de alguma forma no sistema carcerário. Vamos lá comentar o jargão. Tem envolvimento? Não. O ter envolvimento é uma desculpa a mais, é um algo a mais para poder essa sociedade, né, credibilizar aquela morte, entendeu? O outro apontar e dizer, olha, ele tem envolvimento, então ele merecia morrer. Para justificar, não, merecia. É igual o que dizem na imprensa, tem antecedentes criminais. Isso não significa nada. Porque o motivo maior é o racismo, é porque você é negro. Então, o que acontece? Eles podem ter uma vida no sentido que estudar, namorar, enfim, trabalhar, ter uma vida como qualquer outra criança, adolescente e jovem tenham naquela idade. Fazer tudo como uma pessoa normal. Só que, e eu estou falando isso sem ter envolvimento, ok? Mas o ir e vir dele sai de uma universidade. Ok. Acabou a aula, sei lá, 10 horas, 11 horas da noite, às 22 ou às 23 horas da noite, ou acabou às 11 horas, meio-dia, porque o horário também, meu querido, para preto, não tem muito significativo. Aí, enfim, tá tendo uma blitz, tá tendo, enfim. E aí vem aquela
criatura da universidade ou da escola ou do trabalho, com a mochila, com o boné, com o cabelo crespo, afro, entendeu? Com uma roupa colorida, enfim, o estilo que ele gosta. Ou pode estar também com uma cor neutra, porque de repente não gosta do colorido, mas os policiais vão abordar. Por que vão abordar? E não vão abordar tipo, ô meu querido, chega aí, deixa eu ver sua mochila. Porque até pode fazer isso. Estamos aí, ó, o meu amor aí, o Ibis, que eu gosto muito dele, e ele tá aí. Se eu falar alguma coisa aí, por favor, escreve aí. Sabe? Tem todo o direito, se fosse uma segurança pública, né, de fato, de verdade, abordar com uma educação, com uma dignidade, entendendo que aquele ser que ele está abordando é um ser humano como ele. Tudo bem. Mas só que a gente não está falando disso. A gente está falando de uma abordagem. Chega aí, o crioulo, o seu macaco, ou não sei o quê. Já vai jogando a criatura na parede, vai tirando a mochila, vai jogando as coisas assim, ó, no chão. E aí, se qualquer coisa, aí fica assustado. Ele está falando, ó, meu senhor, eu vim do trabalho, eu vou para a faculdade. Já ganha logo um tapão no meio da cara, tipo um se liga. Então, é dessas abordagens que a gente está falando. É dessa situação. Esse é o medo que a mãe preta tem, que muitas vezes a mãe branca não vai ter. Porque o medo da mãe branca, muitas vezes, é o medo de encontrar com os nossos filhos. Sim, é isso, entendeu? Então, o que acontece? Isso faz com que a gente, a todo tempo, fique preocupada. A gente chega a falar, e aí eu estou falando que eu tenho um de 26, exatamente, é isso. Não é que eu deixei de viver isso, não. Eu continuo vivendo. A gente, enquanto mãe preta, a gente vive essa situação sempre. Preocupação de perder seu filho. A gente dorme e acorda com essa preocupação. Né? E aí a gente fala no telefone. Se eu escutar tiro, alguma coisa, enfim, hoje de manhã mesmo, aqui próximo, eu escutei. A pessoa já liga. Ó, cuidado, acho que eu escutei um tiro. Ó, não sei o quê. Outro dia eu estava sabendo, né, dessa coisa dos telefones e, obviamente, o meu também é grampeado, de todo mundo que trabalha com a garantia de direito tem esse problema. Quer dizer, o risco que eu corro de estar avisando a ele que está dando tiro, porque, de repente, possa me associar a alguma coisa. Mas é óbvio que eu faço isso. Porque é o medo, é avisar ele. É a preocupação, é o cuidado, é a proteção. Não vem por aqui, não passa por ali. Cuidado, não sai agora. Então, esse medo, é um medo constante, né? Total. Eu lembro quando conversei com você e com a dona Marinete, a gente até abordou isso. Tipo, é um prazer ser mãe, mas ao mesmo tempo é um medo constante que a gente tem do momento que nasce, que chega pra gente e que vai durar o resto da vida, né, Mônica? Isso. E eu queria, falando, né, sobre essa necropolítica, queria fazer uma pergunta para você que pode parecer até direta. Como que o Estado mata os nossos filhos? Olha, Thaís, as pessoas podem achar que é só com um tiro de fuzil ou com uma pistola, enfim. Eu não sou conhecedora de arma para estar, né, enfim, falando, mas ou arma branca, ou enfim. Mas não é. Não é só. O Estado mata, Thaís, quando ele não dá educação, quando ele não dá saúde, quando ele, de fato, aleja esse adolescente, adolescente, criança, jovem, enfim, de estar assumindo os direitos que são deles, os direitos que foram propagados, Thaís, desde a Constituição de 88, que ali está dizendo que todos nós temos direito. Só que isso que está ali naquela Constituição, que deveria, de fato, de verdade, ser assumida, isso não acontece. Porque, para nós, enquanto população negra, esses direitos que é nosso,
A gente só consegue na marra. A gente só consegue adquiri-los, entendeu? Na pressão, se impondo. Porque se a gente esperar que o Estado nos dê, ele não nos dá. Não é que ele não dá nada, porque eu também não gosto. O Estado não dá, sim. Dá. O Estado entra na favela e dá, tira à vontade. A gente está aí vivendo numa situação de pandemia, mas os caveirões continuam entrando nas favelas. Então, não é que o Estado não dá nada. O Estado, ele não dá para nós os direitos que são nossos. O direito, de fato, da gente estar assumindo os lugares dentro das universidades, né? Como agora, vamos falar do Enem. O que é não adiar o Enem? Por quê? É, mais uma vez, para nos alejar de estarmos assumindo os lugares que são nossos. E essa é uma forma de matar. Porque é saber que a gente não vai poder chegar lá de maneira nenhuma. Porque se a gente não tem hoje, agora, nesse momento, um telefone aí, tá o iPhone, um notebook, um não sei o quê, para você poder estar, de fato, atualizado, né, nas aulas que estão sendo dadas, você não tem condições de enfrentar Enem. Então, quem vai ganhar Enem, quem vai ocupar os espaços? E eu sempre falo que informação é poder e eles sabem disso. E educação é poder. Porque a informação é uma maneira também de educar. E eles sabem disso. E é justamente por saber disso que eles não querem que a gente tenha acesso a isso. Porque quanto mais a gente sabe, mais a gente incomoda, né, Mônica? Claro, mas é isso. Somos poucos, Thaís. Hoje você, o seu bebê lindo, eu, estamos nessa situação aqui de pandemia, mas não é privilégio, porque isso não é privilégio. Foi muita luta que eu tive para hoje estar no lugar que eu estou. Eu não estou porque eu estava sentadinha ou porque eu gosto de pintar o cabelo. Não foi por isso que ninguém me chamou, não. Foi debaixo de muito trabalho, muita luta mesmo, para hoje estar ocupando esse cargo de coordenação. Então, eu hoje digo que eu estou, de fato, assumindo a quarentena, o que a Organização Mundial da Saúde está falando, né, está propagando, está colocando que é o ideal para a gente não estar aí dando carona para o coronavírus e sendo infectada e infectando. Né? Então, tá eu, tá você e tem outras negras e negros que estão. Mas somos poucos que estamos fazendo essa quarentena, de fato, de ter uma casa para fazer, de ter condições de estar nos alimentando, de ter condições de estarmos pagando as contas. Porque o nosso povo, na sua maioria, não está fazendo a quarentena como nós estamos fazendo. Entendeu? Aí, essa também é outra forma de matar. Entendeu? Então, e nisso que você falou da quarentena, eu lembrei, a Nívia tá aí, viu? Só falar que a gente falou de você, Nívia. Ela é linda. Bia Ferreira também tá aí. Ok! Eu sou a fã, hein, Bia Ferreira? Eu sou a fã. Olha e aí, isso que você me falou, de quando tiram os nossos direitos, me lembrou algo que aconteceu tem umas 2 semanas aqui no Rio de Janeiro, que teve uma rebelião no Instituto, que é o antigo Padre Severino, me fugiu o nome, Dom Bosco. Agora, por sinal, é aqui no meu bairro, na Ilha do Governador, que é um espaço de medida onde os jovens cumprem medidas socioeducativas. E aí teve uma rebelião, e um dos motivos da rebelião seria porque esses jovens não estavam tendo contato com os seus familiares. Esse direito deles foi retirado sem que explicassem para eles, devidamente, o porquê que aquilo estava acontecendo. E aí, quando a gente deu essa matéria no Notícia Preta, várias pessoas falaram assim, mas não é possível que eles não saibam, porque eles veem televisão lá dentro. E
E eu achei esse argumento muito cruel, para não usar um outro adjetivo. Então, eu queria que você falasse para a gente dessa situação hoje, desses jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, que a gente não sabe se lá dentro tudo está sendo feito para que eles não sejam contaminados, porque a gente tem pessoas que trabalham lá dentro que podem se contaminar aqui fora e levar o vírus lá para dentro para esses jovens que estão nesse sistema, como já diz o nome, socioeducativo, né, Mônica? É isso, assim, o Thaís, enfim, nesse momento, né, e comigo não tem essa, né, eu, em busca dos meus direitos, dos direitos do meu povo, dos direitos das pessoas que represento, eu não tenho nenhum problema de sentar-lhe o pau. Só que também, eu acho que a gente tem que reconhecer. Então, a partir dessa rebelião na qual você está falando, que realmente aconteceu em uma das unidades do DEGASE, o que é o DEGASE? Departamento Geral de Ações Socioeducativas, onde adolescentes de 12 a 17 anos e 11 meses vão cumprir medidas socioeducativas, né? Por diversos atos infracionais que esse adolescente tenha cometido em algum momento aí nessa faixa etária. E aí, com essa pandemia, né, esses adolescentes perderam o direito, perderam não, estão com seus direitos impossibilitados de as famílias estarem visitando, né, estarem lá, porque, né, eles têm lá, cada unidade tem 2 vezes e tem seus dias da semana para ir visitar. Então, por conta da propagação do vírus, foi tirado esse direito. E aí, o que acontece? Para um adolescente, porque é muito... o que acontece com essa sociedade, Thaís? Ela vê esse adolescente, enfim, como se fosse o nada, porque eles não enxergam esses meninos como seres humanos, porque eles já desumanizaram eles desde sempre. Eu fiz aí rapidamente histórico, saúde, educação, enfim, tudo, e aí tá lá. Então, eles não conseguem fazer essa colocação, que aquele adolescente pode ser o meu de dentro de casa. E aí, a preocupação que hoje o teu bebê, que você não está com essa preocupação porque você fica com ele o tempo inteiro, mas daqui a pouco vai chegar esse tempo, que é ele sair, ele não está em casa, a gente fica preocupado, fica, como já falei do meu, ficar ligando, né? E não só a coisa... A mãe preta é isso, a preocupação é pela vida, mas a gente é mãe em geral se preocupa com o filho, né? Se o filho não tá, quer saber se chegou, se comeu, se não comeu. Isso é mãe em geral, entendeu? Preta, branca, qualquer uma delas. Então, essa mãe não está indo ver. Minha xará tá aí. Valeu, Mônica Benício, xará. Leon. Então, essa mãe quer saber. Ok, então vai proibir as visitas por conta da propagação do vírus. Mas chama essa família. Faz uma reunião com esses adolescentes. Nós temos técnicos dentro desses lugares para isso. E vamos explicar, de fato, a situação. Não é que eles não saibam. Ninguém está dizendo que eles não saibam. Porque o corona está aí. O mundo inteiro sabe que existe coronavírus. Mas a gente não está falando só da coisa do saber. Estou falando de você entender o significado do que é esse coronavírus. Qual o risco desse coronavírus? E a partir daí a gente criar estratégia. Porque tem que criar uma estratégia. Tem que criar. Não dá só para falar. Você não pode simplesmente tirar o direito dele de ver a família, que é um direito de ambos. Não dá. E foi isso que eles fizeram nesse primeiro momento. Foi dessa forma. Tiraram e ó, nem aí. Então aconteceu o que aconteceu. Mas agora também é isso, né? Não só nós, enquanto Movimento Moleque, mas a AMAR também é outro movimento de familiares, né? Que também é atuante aí, como Movimento Moleque nessa situação dos familiares, né? Junto com o MP, o Núcleo de Direitos Humanos do Ministério Público, a Defensoria, que é a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, ela está muito boa mesmo, a gente tem que reconhecer a ouvidoria também da Defensoria. Enfim, todos se colocaram, né?
E aí, esses adolescentes hoje, eles estão conseguindo ver, ter contato com a família através da tecnologia, entendeu? Por videochamada, né? Vídeo. Esses defensores estão conseguindo atender adolescentes por videochamada, então está conseguindo saber, falar, explicar. Então a coisa deu uma melhorada. Eu não estou dizendo que está uma paz, eu não estou dizendo que está, até porque eu odeio. Às vezes as pessoas, quando eu falo que eu não gosto da palavra paz, que eu quero guerra, não é isso. É porque nós, preto, paz significa a paz do branco e o nosso corpo no chão. Então é por isso que eu tiro essa palavra meio que do meu vocabulário, entendeu? Então, assim, eu quero entender uma paz real que seja para nós todas. Uma paz para o branco e o preto se lascar, estou fora. Então, é isso, assim, entendeu? Então, as medidas, elas estão caminhando. As unidades de medidas isso tudo que você está falando está me fazendo lembrar, porque a gente está falando sobre necropolítica, quando não mata, deixa morrer. As diversas formas de matar e as diversas formas de morrer. Isso. E eu acho que tem uma forma de matar que é muito cruel e quase invisível, só que a gente vê bem, que passa pelas palavras e pela incitação ao ódio. E a gente sabe que a gente tem políticos que incitam o ódio, e esse ódio leva à morte. Também. Então, isso também, eu queria ouvir isso de você, como politicamente essa necropolítica também atua para nos matar e matar os nossos. A gente começou, né, a gente está colocando, Thaís, tanto eu quanto você, diversas formas que essa necropolítica age, né, com o nosso povo, né, levando à morte. A gente não citou só uma, mas diversas formas. E antes de falar dessa que você está citando, né, de parlamentares, né, enfim, tem essa que é a transformação desses adolescentes, aí eu vou trazer, né, para o adolescente, porque, enfim, é meu foco maior. Os adolescentes que estão dentro dessas unidades. Tirar dele, transformá-los, né? Transformá-los tipo num zumbi. E não estou dizendo que no sentido da drogadição, né? Porque aí vão falar daqui a pouco, você está falando lá dos meninos usuários de crack, que ficam igual zumbi, sim, que são doentes, não são, né? Nem sementinha do mal e nem cracudo, odeio essas falas. Né, essas colocações horrorosas, né? Mas eu estou falando tirar desse menino a dignidade, o sonho, a forma dele ver a oportunidade, sabe? Tirar dele o futuro. E aí, o que acontece? Eles fazem desses adolescentes, parece que ficam oco, Thaís, no sentido de não ligar para a vida deles e nem se incomodar com a vida do outro. Porque você não pode se incomodar com a vida do outro se você não se incomoda com a tua. Você só vai se incomodar com a do outro quando você se incomoda com a sua também. Aí, se a sua é importante, porque para você continuar nessa esfera, você necessita do outro. Você não tem condições de ficar sozinho. Então, você sabe que o outro, você depende do outro para continuar vivo. Então, eles tiram isso desses meninos. Isso, para mim, é muito cruel, porque eu vi isso, arrancar do meu filho, Rafael da Silva Cunha, né? Eles arrancaram o Rafael do Rafael. Não sei se ficou claro para todo mundo aí, nessa minha colocação. De esquecer que eu esqueço quem eu sou, né? É isso. Era eu olhar para o meu filho e não reconhecer o meu filho. Sabe? E talvez nem ele se reconhecer. Não, nem ele, é isso. Porque quando você vê que você chama esse adolescente por um nome, Thaís, e ele demora a atinar que o nome dele era Rafael da Silva Cunha. Ele tinha virado um número, 330. Então,
essa forma que eu só fui conhecer e saber, entender todas essas formas de necropolítica, óbvio, ao longo da militância, que já vão aí 17 anos. Lendo, aprendendo, enfim, conversando, é que eu fui entender. Então, assim, quando você tira isso, Thaís, nesses lugares, aí você tem uma criatura, né? E aí vou me reportar aqui um pouquinho, alguns anos atrás, como Cabral, né? O ex-governador, que hoje está preso, aí condenado a 200 anos, sei lá quantos anos, quando ele diz que do nosso útero sai bandido. Porque quando ele colocou isso, essa expressão de sai bandido, é uma expressão, Thaís, para que quando acontece essa colocação dentro desses lugares, seja nas unidades de medida socioeducativa ou no sistema prisional, essa colocação cai, feito uma uva, assim, sabe? Se encaixa. Então, aquele corpo no chão, ele não tem sentido, porque ele não é nada. Ele já nasceu sem ser humano e ele cresceu sem ser humano. Então, o corpo no chão é como você chutar. Qualquer coisa que a gente, às vezes, vai na rua, chuta uma garrafa, chuta um objeto, é isso. Ele não é humano. Então, isso é muito duro. Então, quando essa criatura que hoje está numa esfera maior do poder, né, que é o Bolsonaro, que ele fala, quando o jornalista o para na entrada do lado em Brasília, né, enfim, e fala para ele a quantidade de mortes, que nem é a quantidade de mortes que acabou de dar agora, que é 881 mortes só em 24 horas. Acabou de dar. Né? Sendo 12 mil, mais de 12 mil pessoas mortas no Brasil. Nem estava esse número ainda, quando foi perguntado para ele, e ele falou do número de mortes, ele falou, eu não sou coveiro. E aí? O que eu tenho a ver com isso? E aí? Esse aí, eu não sou coveiro, e todas essas outras falas para ele, porque não é porque não foi só ninguém dele, tipo mulher, filho, não! É porque não foi ninguém daquele círculo que ele convive. E é isso que importa. Quem está pegando o vírus, quem está morrendo? Quem é, cara? Quem é? O faxineiro, vai morrer, bota outro. Quem é? A limpadora, bota outra. Tanto que ele disse, essa semana, né, que as empregadas domésticas são um trabalho essencial. Por que ele falou isso? Porque é isso. Qual o problema? Porque tem que alguém pegar o vírus para não chegar em mim. Eu é que não posso ir para a rua, lá me contaminar, lá no mercado, lá nos serviços essenciais, né, no mercado, na padaria e tal, para ser contaminada. Eu tenho que botar essa mulher aí, porque elas já nasceram para isso. O trabalho subalterno foi feito para esse povo, não foi feito para mim. Então, eu posso ficar aqui na minha casa, aqui isolado, no meu isolamento, no meu não sei o quê, parará. Quando tem que sair, eu vou lá no carro, no meu carro, e deixa que eles ficam aí. Então, é essa colocação, é esse lugar, Thaís, é esse lugar, é esse olhar, é dessa forma que esse povo nos vê, entendeu? Como total não pertencente de direito, como não humano. Então, ser subalterno, está com o corpo no chão, está no sistema penal ou no sistema socioeducativo, está nas favelas sendo infectado, isso não tem problema. Isso está para acontecer. Quem tem que estar sofrendo somos nós. Sabe? Então, é disso que a gente está falando. É essa. Então, agora, o mundo vai falar de necropolítica e racismo? É isso? Porque eu já sei disso, ó. Estou sentindo na minha pele, ó, desde o dia que eu nasci. Sabe? O que é essas filas Caixa Econômica Brasil afora? O que é isso que está acontecendo, Thaís? Essa aglomeração de preto e de pobre. É isso. Isso sem contar a humilhação que é o vai e vem
de ir até a caixa e voltar para casa sem um centavo. A Mônica sabe, eu sou filha adotiva, mas eu tenho contato com a minha mãe biológica, que é empregada doméstica, que mora em São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. E aí, ela não conseguia, o patrão fez ela trabalhar no início da quarentena, depois demitiu, ela ficou sem emprego, não pagou um mês o quartinho que ela morava, botaram lá para fora. E aí, ela foi para pegar o auxílio dela da Caixa, e ela ia e voltava, e não conseguia. Essa humilhação dessa mulher, mãe de 6 filhos, que mora na favela, ir e voltar. Isso é uma forma, tipo, isso te mata por dentro também, né? Isso é uma forma, tipo, teve uma vez que ela falou assim, Thaís, eu não sei o que eu tô fazendo de errado, porque eu fiz tudo certo, né? Tipo, certo dentro da minha vida. E agora eu não tenho onde morar. Então, assim, as formas de nos matar desse governo, elas são inúmeras. Eu acho que a forma mais cruel é quando ela mata a gente dentro, né, Mônica? É isso que você falou. Isso que fazem com os nossos filhos, isso eu também aprendi com você, não mata só o filho, mata a mãe, mata uma família inteira. Claro. Quando você está falando dessa humilhação, uma bala mata um ser humano. Mas no jovem negro, na população negra, como em 2015, meu Jesus, se eu tiver errado, gente, por favor, em 2015, quando houve aqueles 111 tiros naqueles jovens lá de Madureira. 111 tiros. Isso é o quê? Porque você tem que humilhar, sabe? Então, assim, não basta só matar. Eles têm que fazer esse tipo de ação conosco. Então, assim, é horrível, Thaís, mas mediante a tudo isso que é cruel, sim, é sim. Tem uma coisa que a gente aprendeu desde sempre, e eu vejo que agora isso está cada vez mais forte. Então, é a partir disso que eu me fortaleço e eu continuo. A gente resiste desde sempre, né? Porque amanhã, dia 13, né, dia da abolição, olha aí que lindo. O primeiro fake que eu digo que foi o fake do mundo, fake, foi falar que a gente tem falar que a gente tem 132 anos livre, né? De liberdade. Então, assim, só que essa resistência pela existência, através dos nossos ancestrais, fizeram cada vez mais a gente nos fortalecer, sabe, Thaís? Então, a gente até está tombando, mas a gente não está mais silenciado. A gente até está tombando, mas a gente está tombando de punho cerrado. A gente até está tombando, mas a gente está deixando o outro para estar levando a nossa fala, o nosso grito. Porque isso não vai parar. Como eles não param de nos matar, a gente não vai deixar de resistir. Nós não somos a maioria nos espaços, né, parlamentares e outros espaços de poderes, como TJ, como universidade. Nós não somos. Mas os que já chegaram estão lá, não vão sair. Você é uma que é jornalista, está aí, a partir disso fez um site. É isso. Tem outros, entendeu? Porque a gente não vai voltar, a gente não vai voltar para lugar nenhum. A gente só vai seguir em frente. Eles nos tombam, mas a gente segue. O Ibis está falando aqui que a assimilação é parte do processo de dominação, porque você mata a alma. Isso. E o matar a alma, para a gente, é algo histórico, porque quando eles
tiram os nossos ancestrais do continente africano e trazem, né, para o Brasil, trazem até uma palavra gentil, para o Brasil, ali, quando tiram os nossos nomes, quando tiram o direito de saber a nossa história, eles já estão matando a nossa alma. É isso. Então, esse processo de matar a nossa alma, ele não é de agora, porque quando você tira a identidade de alguém, seja no navio negreiro, quando você tira essa pessoa da família dela, muda o nome dela, ou seja, dentro do sistema socioeducativo, quando você não chama a pessoa pelo nome, você chama pelo número, você vê que o processo é o mesmo de tirar a nossa alma, de tirar a nossa identidade. Sim. E hoje eu sinto que tem esse processo, a gente está lutando para poder resgatar isso e resgatar a nossa identidade, né, Mônica? Saber quem a gente é. E foi exatamente o que você falou, assim, quando a gente perde essa noção de quem nós somos e a importância que a gente tem, como que a gente vai dar valor para a vida do outro se não dão valor para a minha própria vida, né? É isso. Então, no fundo, o que a gente está falando é disso, né? De dar valor. Quais são os valores? E quando a gente fala de valor, eu volto a falar dessa política. Quais foram os valores que elegeram essas pessoas que estão lá? Foi contra a corrupção, não é? Esse foi o valor. Foi a família. Qual corrupção e qual família a gente está falando, né? Porque a gente vê que nada mudou. As famílias que choravam continuam chorando, né? E onde roubava, continua roubando. E ainda tentam, né, fazer de tudo para que a gente não descubra mais roubalheira por aí, trocando chefe de PF, trocando tudo. E lá na ponta tá a gente. É porque eles nunca fizeram políticas que fosse totalmente feita para nós. Políticas públicas, Thaís. É isso. Eles nunca se preocuparam de fato em fazer políticas públicas que funcionasse, que fizéssemos de nós de fato uma reparação por tudo que a gente sofre desde sempre, porque eles sabem o nosso valor. Porque com o mínimo, Thaís, que a gente consegue na marra, na luta, a gente vai longe. Quando eles nos dão um cargo, nos dão, enfim, a gente faz aquilo. E quando a gente está nesse lugar, a gente não só fala pela gente, a gente fala por todos nós. Então, esse é o medo. Esse é o problema. É de cada vez mais oportunidade que nos derem, a gente vai cada vez mais tomar conta dos espaços. Mas eles podem até não nos dar. Mas a gente vai continuar pegando. Porque a gente sabe que tem direito. A gente sabe que é nosso. A gente sabe que não veio para cá porque a gente quis. Não foi uma viagem que nós fomos consultadas. Então, por isso que não foi uma viagem nos oferecida, né? Para saber se a gente ia querer vir ou não, que a gente vai permanecer nesse lugar, mas é guerreando e é resistindo. É dizendo sempre, não somos, a nossa raiz total, não somos daqui. Mas já que já estamos aqui, a gente vai permanecer. Mônica, a Elaine está falando aqui, a Elaine sempre participa aqui com a gente. Ai, que legal. Valeu, Elaine. Ela está falando aqui, acho que até fazem políticas públicas, porém não tem como acessar com facilidade. Me corrija se eu estiver errada. E aí eu queria que você abordasse um ponto que eu acho muito importante a gente falar, é da diferença de política pública para política de governo, né? O que fazem? Aí. É isso. É política de governo ou é política pública? É isso. Política de Estado ou política de governo, né? Porque a política pública é uma política que vai ficar permanente. Você vai ter facilidade de acessar seus direitos porque eles estão lá.
Você vai chegar e vai acessar. A gente não era para estar sofrendo, porque a gente está sofrendo nessas feiras, essas humilhações. Entendeu? Porque a pandemia chegou no mundo. O vírus, aliás, chegou no mundo. Ok. Todo mundo vai pegar o vírus. Mas a forma com que nós, população negra, né, e óbvio, favelada, tal, quando adquirimos o vírus, é outra. O SUS é, de fato, o plano de saúde pública melhor que temos. SUS sempre. Só que esse melhor do SUS, eles não querem nos dar. Eles não nos deixam usar. Porque quando não tem respirador, quando a gente está morrendo por conta agora da pandemia, isso é por quê? Porque eles, quando ficam doentes, eles vão procurar os hospitais pagos que estão lá com seus respiradores. Então, política pública é uma efetivação. Então, o que a gente vive até hoje é política de governo. Quem chega para conseguir voto faz aquela meia, como dizia minha mãe, meia água, meia bomba, enfim. E aí, quando sai, aquilo desmonta, desmorona. Aí vem outro, não vou dar continuidade a isso, não, sabe por quê? Porque senão vão dizer que eu estou junto com ele. E eu não vou dar conta, eu vou fazer uma outra. E assim vai o nosso... Ou então porque diz assim, porque, bom, você sabe que eu trabalhei por alguns anos no governo do estado aqui do Rio, e aí tinha o eu quero deixar a minha marca. Isso. E aí, enfim, o secretário ou quem estava lá no lugar queria fazer algum programa para deixar a marca dele. Aí ele destruía um programa que já tinha, que estava dando certo há anos, porque ele queria criar um outro só para deixar a marca dele. Porque deixando a marca dele, como se tivesse uma eleição lá na frente, ele ia falar, eu sou o fulano de tal que fez tal coisa. Então isso também, isso acontece com muita frequência, né? Não, é na verdade. política. Sim, é isso como eu falei, é política de governo. Só que também, assim, eu sempre vejo, né, os dois lados da moeda, óbvio, né? Que o outro não tem tanto para a gente ver, mas a gente tenta também. De tanta gente viver essa política de governo, tantos e tantos e tantos anos, desde sempre, é isso. A gente também começou a se encorajar e começou a ir para a luta. Peraí, chega, não dá mais. Acabou. Já que isso depende de eu fazer, então eu também vou começar a assumir esse lugar. Então a gente também tem algumas pessoas, né? Não vou ser leviana aí de falar o nome, que pode esquecer um ou outro, né? Que de fato querem fazer isso. Mas essas políticas, como desde sempre, né? Eles nunca quiseram dar para nós, fazer para nós. Então, quem chega nesses espaços também, que entende que o que tem que fazer é políticas públicas, Thaís, tem toda uma problematização, tem toda uma negação para conseguir ter aprovado os seus projetos. Porque eles sabem aonde vai levar os projetos que certas pessoas fazem, que de alguma forma, né, vai melhorar a nossa situação. Vi aí esse renda emergencial. Ele era para ser R$200. Porque se a gente ainda der confiança, R$200 ainda queria troco. Entendeu? Mas se mudou para 600, com muita luta lá dentro. Com não muita estou dizendo luta. que contempla, com isso R$600 está todo mundo... Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo dessa mudança, entendeu? Com muita luta, muito perrengue. E aí a gente está aí agora para também conseguir ser aprovado um apoio, um recurso a mais, somando com esses 600, com esses 1.200, pelo município, pelo Estado, e estamos passando sacrifício para ser aprovado um apoio para se juntar, para poder... Porque todas essas pessoas que colocaram esses projetos, né, entendem que só 600 ou 1.200 não tem condição nesse tempo que a gente está aí vivendo. Mas olha a dificuldade. Aí você vem daqui, isso tudo é emergencial. Que emergencial? Emergencial entrou a pandemia hoje, amanhã você vai ter que estar num jeito na situação. Mas não. O Ives está falando aqui que só o fato do povo pobre não acessar com facilidade, isso já é o sinal de que não é política pública. Sim, é isso aí. É isso aí. É isso aí.
É isso aí. Ele ainda vai te tirar uma carona, vai dizer, olha aí, na pandemia eu dei 600 e 1.200, hein? Não vão votar em mim? Mônica, a nossa live de hoje está chegando ao fim. Gente, se vocês tiverem pergunta, ainda manda aí que dá para eu ler pergunta aqui para Mônica Cunha responder. Mas eu fiquei muito... Esse tema de mãe, filho e Estado calhou de ser na semana do Dia das Mães, aí retornando a essa necropolítica que a gente vive e como matam os nossos filhos. Eu queria fazer uma pergunta de mãe, que eu não sei nem se tem resposta, mas como a gente protege os nossos filhos dessa necropolítica? Thaís, não tem uma palavra ou um jeito. Isso não existe. Tem um conjunto de ações, né? E a principal dela é a informação. É você saber quem você é. Porque, de fato, quando a gente se descobre negro, porque não é só nascer negro. Nascer negro eu também nasci. É você enegrecer, é você se descobrir, de fato, negro. Então, você começa a entender. E aí você enxerga a necropolítica. Porque antes você não enxerga. E aí você vai falar para o outro, que tá maluco? O que é? Da onde tá vendo isso? Também cheia de mimimi, tudo você cisma. Vitimismo. Vitimismo. A gente só consegue enxergar quando a gente se reconhece. Então, assim, é a partir daí, desse entendimento, Thaís, e a gente passando isso para os nossos filhos, porque é isso, você está com um filho pequeno, então você vai dar para esse filho, você tem expectativa, tem sonho, como qualquer outra mulher, ok? O que você está fazendo com ele, preocupada com a escola, preocupada. Mas nós, mães negras, temos esse algo a mais, que é ensinar para os nossos filhos o que é ser negro no Brasil. Nós temos que fazer isso. Nós temos essa obrigação. Mas, óbvio, que para isso a gente tem que saber. Porque você não vai dar o que você não sabe. Eu demorei muitos anos, entendeu? Para entender. Então, hoje, dentro do movimento, né, sendo liderança, mas uma liderança horizontal, né, eu tento repassar a todo momento as minhas descobertas para elas. Porque a gente tem outros filhos. Então, a gente tem que, de fato, estar alinhada nesse entendimento. Porque aí fica mais difícil, Thaís. Não é que não vai acontecer, mas se torna um pouco mais difícil. O saber é um escudo para a nossa sobrevivência. Entendeu? Não é que impede, mas dificulta. E é dessa forma que eu vou fazendo a minha luta, entendeu? É, de fato, repassando o saber, é, de fato, hoje parece que está moda, né? O povo fala racismo, necropolítica, racismo... Não, meu querido. Tenha respeito para falar de necropolítica ou racismo. Tenha respeito, porque você está falando da minha vida, está falando da minha caminhada, da minha dor, da minha luta. Então, assim, quando a gente começa, e quando a gente se colocou, você se colocou, né, fez esse convite para essa live, essa semana, a semana que antecede, não, que já está na semana ainda do Dia das Mães, é a semana da falsa abolição, enfim, é a semana de 12 a 19, que é a semana vítima de violência, né? Familiares vítimas de violência do terrorismo do Estado, mas eu prefiro do racismo do Estado, entendeu? Que aí nós já íamos esse ano aí para o 5º encontro, porque nós somos um movimento nacional, né? Por que a gente fica a todo momento, né, se alinhando, se juntando, se articulando? Que é para cada vez mais nós provarmos para quem acha que é mimimi e vitimismo, o quanto esse país é racista. Está aqui, ó,
Vocês só não aceitam quando nós falamos com números, com foto, com cara. Então, quando a gente faz um movimento nacional, a gente está falando de estatística, de número. Então, a gente está provando o que a gente está falando. Então, essa semana... Então, aqui no Rio já é lei, virou lei, né? Semana Vítima. Não é uma semana de festa, porque não tem festa, é de lembrança. É para a gente estar falando, fazendo uma memória, o quanto o Estado mata, o quanto ele é racista. Em São Paulo também já virou lei. A gente já foi para Salvador, já foi para Goiânia, iríamos agora já foi para Brasília, e iríamos agora para Ceará. Mas vocês verem as nossas páginas, né? Que tem páginas de diversos movimentos, tem a página do Movimento Nacional, tem a página das Mães de Ceará, das Mães de Manguinha, a Rede contra a Violência, tem a página do Movimento Moleque, que é o meu. Quer dizer, para vocês conhecerem essa história, saberem dessa história, entendeu? Porque é isso. Não é somente me escutar, que é ótimo, mas vão buscar mais informação. Vão, de fato, entender e ver o que eu estou falando, sabe? Eu acho que, a partir daí, a gente começa a entender tudo o que está acontecendo. Enfim, e não é ficar com peninha, porque não somos dignas de pena. É, de fato, saber por que a gente vive de punho cerrado 24 horas. Por que a gente está sempre falando em proteção, a gente está sempre falando de autocuidado, a gente está sempre amedrontado. É por conta de todas essas violações que passamos. Mas a gente não vai desistir. A gente resiste, a gente existe resistindo. Me seguem, Mônica Cunha Rio, tá? Eu já ia esquecendo de falar que contribuam com o NICA, o pré-vestibular do Jacarezinho, por favor, e com todos os outros pré-vestibulares. Contribuam com todos esses movimentos de favelas que estão precisando de doação. Querendo fazer alguma doação também, entrem lá na página do Movimento Moleque. Enfim, a gente tem que chegar, a gente tem que contribuir. O nós por nós não tem que ser só de boca. Tem que ser, de fato, de ações. Só que é um nós por nós, cobrando do Estado. A gente está certo de fazer, mas o Estado tem que fazer a parte dele. Tem que fazer. É isso, meu amor. E esse aquilombamento que a gente tanto fala, né? Agora tá entre muitas aspas, na moda, se aquilombar. Ele tem que, de fato, acontecer. Ele tem que, de fato, acontecer nos nossos espaços, mas também na política, né? Porque muita gente fala, eu não gosto de política. Talvez você não goste de política partidária, mas de política todo mundo gosta, todo mundo faz. A gente pode se fortalecer. E a gente também está falando de colocar os nossos em locais de decisão. Porque isso é importante para que essas leis que a Mônica falou, que elas possam ser feitas e que elas possam ser cumpridas. E a gente só vai conseguir isso ocupando esses espaços que são nossos, que foram historicamente negados para nós, mas que são espaços nossos, sim, e que a gente tem que estar lá. Porque senão até quando vão ficar fazendo leis e até quando vão ficar legislando sobre os nossos corpos? Porque quem faz lei, gente, para pensar, é um monte de homem branco barbudo fazendo lei que manda no corpo preto. Então, a ocupação desses espaços pelos nossos, que hoje ainda é muito pequena, ela tem que ser muito maior, para que a gente possa ter leis e fazer leis que deem o mínimo para a gente, né, Mônica? É isso. Eu espero que vocês tenham aí entendido que o tema, né, que a gente escolheu para conversar, né, necropolítica, mãe, filhos e Estado. Então, tá tudo junto, né? Se o Estado, de fato, cumprir a parte dele, a gente não vai fazer com que a reparação de milhares de anos e anos e anos aconteça de uma hora para outra. Mas a gente sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de mudar. Tem aí teu filho. Eu quero e eu acredito, Thaís,
que para ele a universidade vai ser uma entrada muito mais tranquila. Eu acredito que é por isso que nós estamos aqui, para isso acontecer. Ou a entrada na universidade, ou a entrada aonde ele quiser. Porque é isso, nós temos que ter o direito de estar aonde nós quisermos, sem as pessoas estar colocando para nós aonde eles acham que nós temos que estar, aonde fica mais adequado, mais bonitinho, cabelo mais... Não. Nós temos que estar aonde nós quisermos. É onde nós queremos estar. Quer ir para a faculdade? Vai. Se não quer, vai fazer um trabalho informal, não interessa. A gente tem que continuar vivo. Falei que, e terminando essa minha fala, com esse lema que eu botei para mim, lema, enquanto a pandemia continuar, enquanto eu estiver diariamente nas lives aí. Conceição Evaristo fala, né? Eles combinaram de nos matar e nós combinamos de não morrer. Então, mais do que nunca, essa combinação tem que estar, ó, muito segura, muito segura. Porque essa combinação de hoje, Thaís, é que vai livrar o seu filho amanhã. Sim. Mônica, quero te agradecer. Obrigada. Agradecer por tudo. Agradecer por você estar na minha vida. Muito obrigada. Agradeço, só tenho a agradecer. A Mônica é uma mãe para mim. É para ela que eu mando áudio rindo, chorando, que eu mando foto do meu filho. Lindo. É para ela, eu tenho muito, eu vou parar de falar porque meu olho tá enchendo d'água. Parou. Mas eu tenho muito orgulho de poder dizer que eu sou amiga da Mônica Cunha. E eu fiquei muito feliz quando você aceitou o convite para estar toda terça-feira, às 8 da noite, aqui no Portal Notícia Preta. Porque você, Mônica, você é uma voz importantíssima para todos nós, negros, negras, e para todos nós de uma maneira geral. Então, você que está acompanhando a gente aqui no Notícia Preta, na próxima terça-feira, a Mônica vai estar aqui. Sigam a Mônica nas redes sociais. Eu anotei o Instagram da Mônica aí, mas também está escrito ali em cima. Então, sigam a Mônica, sigam Cunha essa mulher. Daiane, beijo! E sigam essa mulher maravilhosa. Eu vou parar de chorar porque meu olho está enchendo d'água real. Quero deixar um beijo grande aqui pro Ibis. Ibis, por sinal, quero Ibis, convidar meu amor. você. Quero convidar você, Ibis, para uma live aqui no Notícia Preta também. O Ibis, sabe aquela pessoa que... Kai. Ih, tá acabando, Kai. O Ibis é aquela pessoa que eu não tenho nem... Mônica, tem nem roupa. Mônica, eu não tenho nem roupa pra fazer uma live com o Ibis. Aí, quer dizer que não tem roupa, olha aí. Tem nem roupa, meu, porque a live com o professor Ibis Pereira, gente, que é outra pessoa que vocês devem seguir. Por favor. Ele tá aí, ó. Ibis. Pereira. E eu falo quando quiser, eu vou te mandar mensagem. Então é isso, galera. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente até aqui. Na próxima terça-feira, a gente está aqui às 8 horas da noite. Mãe. E, gente, detalhe. Também assistam Papo de Mãe, hein? Toda quarta-feira às 7h30, hein? Papo de Mãe. Beijo, galera. Boa. Até a próxima. Até semana que vem. Tchau, minha linda. Beijo, obrigada. Beijo, mãe. Docinho. Beijo.